E aí, tudo bom? Eu sou o Gustavo e esse é o Puxa uma Cadeira e bora conversar. Tudo bom com vocês? Esse é mais um episódio dessa jornada em áudio. Aqui nós vamos falar de tudo de uma forma leve, descontraída. E hoje a gente vai falar sobre morar sozinho. Claro que a ideia é fazer esse bate-papo com vocês, né? Então vamos interagir bastante, falar juntos aí. E também, para me ajudar nessa viajada, eu conto com ela. Ninguém mais, ninguém menos que uma das responsáveis em deixar o nosso Instagram uma maravilha. Ela, Ana Carolina. E aí, Ana, tudo bom? Oi, Gustavo. Oi, gente. Vamos aqui começar mais um episódio do nosso podcast. Eu acho que eu falo isso em todos os episódios, mas esse assunto é um assunto que eu gosto muito, acho importantíssimo até pro momento que a gente tá vivendo. E se preparem que vai ter muita coisa legal por aí. A gente demorou pra falar sobre esse assunto tão polêmico, né? Pois é um que tava na pauta assim há um tempão, mas a gente foi deixando. Agora é o momento. Boa. Então, devidamente apresentados, bora conversar. Hoje o assunto é morar sozinho, ter o seu cantinho, aquela paz maravilhosa. E aí, Ana, qual é o momento certo para morar sozinho? Existe um momento certo para morar sozinho? Então, Gustavo, primeira coisa, o que é morar sozinho? Porque cada um entende isso de um jeito. Morar sozinho é você sair da casa dos seus pais, da sua família, é você morar em república ou você morar completamente sozinho, não morar ninguém junto com você. Porque são coisas diferentes, né, se você parar pra pensar. Então, eu acho que não existe um momento certo de morar sozinho, não existe um momento definido pra todo mundo. Cada um tem o seu momento particular. Mas o ideal é que você more sozinho, primeiro, quando você consegue se bancar. Porque não adianta você morar sozinho, ter aquela ilusão de que, vou sair de casa e é isso, pronto. Você não ganha R$1 por mês. E aí, você vai pagar suas contas como? Né? Segundo, você tem que conseguir se cuidar. Você tem que ter noção de que você vai ser responsável por si mesmo. Então, se você tá num momento em que você não consegue fazer isso, talvez seja melhor você continuar onde você tá. E tem uma coisa que também muita gente não para pra pensar, que é, se você realmente vai morar sozinho, você não vai morar com outras pessoas, você vai passar por um período de transição. Então, você estava acostumado a ter sua família, ter seus amigos, enfim, a ter as pessoas com quem você morava, e você vai ter que se acostumar, de certa forma, com a solidão. É lógico, não é uma coisa que vai acontecer para todo mundo, você pode receber seus amigos, você pode receber sua família, você pode ter uma vida social super ativa, mas ainda assim, é diferente do que ter aquele convívio diário, do que acordar e já dar bom dia para alguém, do que você fazer as coisas juntos, do que você almoçar junto, cozinhar, conversar toda hora, chegar em casa e ter alguém para te receber. Então, isso é um baque também que muita gente acaba sentindo um pouco. Então, se você acha que não vai se acostumar com esse estilo de vida, ou que você vai sentir falta daquela companhia, talvez morar completamente sozinho também não seja pra você, ou não seja o momento certo pra você fazer isso. O morar sozinho é sempre um ponto aí de muita reflexão, né? Você precisa entender bastante coisa. Tem um vídeo que eu acho muito engraçado do Porta dos Fundos, eu não vou lembrar o nome, que é um cara morando sozinho, que ele fala, tá chegando umas cartas aqui que eu não sei o que é, e na verdade são os boletos, né? Que ele nunca estava acostumado a pagar e agora começou a pagar. Ele comenta também eu coloco a louça na pia e a pia tá quebrada, a louça fica lá suja ainda, na minha casa não acontecia isso. Falava da roupa também, eu acho que abria a gaveta e a roupa não ficava limpa. Então tem tudo isso, né? A gente, obviamente, vai falar bastante de finanças, mas também tem essa parte de a pessoa precisa estar minimamente habilitada para poder morar sozinha, né? Tem que cozinhar, tem que ir lá cuidar da roupa, cuidar da casa, limpar a casa. Então começa a descobrir um monte de coisas diferentes que antes
morando com a família ou com amigos, era dividido, né? Então é um novo mundo. Acho que é legal esse explorar diferente. E aí entra um ponto que eu sempre me questiono no planejamento, e aí até uso um pouquinho de psicologia, que é saber se realmente esse morar sozinho, o que é o morar sozinho, né? É um desejo real da pessoa em comprar um imóvel, uma casa, um apartamento para ela de fato, ou às vezes é uma coisa que ela vê as pessoas tendo isso daí e ela fala, pô, então eu preciso ter também. Então eu preciso conquistar esse objetivo, comprar uma casa. Então acho que é importante ter essa diferença, né? Sim, com certeza. Na minha visão, muitas vezes é por essa coisa do social que você falou, que é quase óbvia para a sociedade. Eu acho que isso é uma coisa padrão para os jovens desejarem, né? Você pensa, eu vou entrar na faculdade, depois eu vou morar sozinho, quando eu estiver trabalhando, e a vida vai andar desse jeito. E não é bem assim, né? Você às vezes nem quer morar sozinho de verdade, você tá lá super confortável morando com seus pais, só que você pensa que você quer morar sozinho porque você quer ser descolado, você acha que vai ser maravilhoso você ter sua liberdade e não dar satisfação pra ninguém. Só que você não pensa no que realmente significa o morar sozinho, né? E mesmo a questão do imóvel próprio também, que a gente vai comentar mais pra frente, é uma coisa que é muito imposição da sociedade às vezes, né? As pessoas falam, você tem que comprar sua casa, você tem que comprar seu carro, você tem que construir a sua família. E hoje em dia também tá mudando um pouco. As pessoas estão se abrindo mais para diferentes formas de viver, mas ainda temos essa carga cultural. Sim, eu sinto isso também, que vem sendo uma evolução, vem sendo uma mudança gradativa das pessoas distinguirem ali o que realmente ela quer, se ela realmente quer comprar ou se ela não, só quer um canto. Então acho que ter essa reflexão, colocar no papel, acho que isso é um pouco legal do nosso trabalho ali na parte não matemática, que é o colocar na ponta do lápis, né, no papel. Não, beleza, vamos entender então isso daí que você está desejando. E aí as pessoas começam a caminhar para outros lugares da origem. Então às vezes ela começou com quero comprar um imóvel e acaba saindo pro quero comprar uma bike, na verdade. Pois é. Loucura. Bom, quando a gente vai morar sozinho, a gente tem que se preocupar com um monte de coisa. A gente falou ali de saber cozinhar, saber limpar, etc e tal. Mas a gente também tem que se preocupar muito com os custos. Afinal de contas, eles vêm de qualquer jeito, né? Então, tem que lembrar de pôr no papel tudo isso, né? Quais são os gastos quando a pessoa começa a morar sozinha, ou dividir de qualquer forma, mas sair das casas dos pais que a pessoa começa a ter que assumir. Bom, são muitos custos. Acho que o primeiro deles é o aluguel ou a prestação do imóvel. E muita gente esquece que tem condomínio também, né? Se você mora num apartamento, não adianta você pensar só no preço do aluguel. Você tem um condomínio que você vai ter que considerar. Hoje em dia, inclusive, tá caro pra caramba, né? Muito, absurdo. Temos os utilitários, né? Que é o quê? Água, luz, telefone, gás, e que são importantíssimos, não tem como você deixar de consumir, né? E que normalmente são os gastos que não vão ser fixos. O telefone até pode ser, você pode fazer um combo, né, para TV e internet, mas a luz, a água, você pode até estimar os seus custos, mas não vai ser aquele valor certinho todo mês que você pode calcular e achar que tá de boas. Uhum. Tem o supermercado, então alimentação, né, compras, e também alimentação fora de casa, produtos de higiene, produtos de limpeza, enfim, o supermercado, que aí dependendo do seu estilo de vida, pode ser um gasto pequeno ou pode ser um gasto gigantesco. Aí também é um gasto que vai variar bastante e que você vai ter que saber controlar. A gente, até por experiência e por ver bastante coisa, a gente coloca na conta ali que normalmente cada pessoa gasta em média R$300 de mercado por mês, tá? Então, claro que vai variar bastante, pode ter dietas diferentes, mas é legal ter um número aí como base para a pessoa até poder fazer a conta e entender melhor. Boa. Temos os gastos do dia a dia, né? Os gastos que não são necessariamente do morar sozinho, que você talvez até já tinha morando com seus pais, com sua família, que é o quê? Transporte, compras, lazer, que é o que você precisa para viver. São gastos que todo mundo tem. E, por fim, um que ninguém,
aliás, não vou dizer ninguém, mas um que a maioria não para pensar, que é o investimento. Então, sim, o investimento tem que ser considerado como um gasto. Vamos supor que você ganha ali R$3.000 por mês. Você vai poder ter o seu padrão de vida com R$3.000? Então, gastar R$3.000 todo mês? Não, você vai ter que gastar menos que 3.000, porque uma parte você sempre vai ter que estar investindo. A gente tem até um guia, não vou chamar de regra, que a gente não gosta muito dessa palavra, mas a gente tem um guia que é o 70-30. Né? Então, uma boa forma de você se planejar é você destinando 70% de quanto você ganha para todos os seus gastos e 30% do que você ganha para guardar, para investir. Então, que nem eu falei, se você ganha 3.000 por mês, o ideal é que você gaste 70% disso. Então, todos esses gastos que eu acabei de falar tem que entrar dentro dessa conta. Senão, vai chegar num momento em que você não vai ter nada guardado e que, se chegar um período de dificuldade que você ganhar menos do que esse valor, você vai acabar se endividando, você vai ter problemas para arcar com esses custos, porque você não vai ter nenhuma folga ali. Se manter o padrão de vida no total que ganha, não tem margem para imprevistos, né? Ficou doente, uma festa fora de época, não tem margem para fazer nada, né? Então é importante ter esse cuidado. A gente até tem um post que a gente fala, né, sobre essa distribuição, que muitas pessoas quebram, né, as despesas em vários setores, e a gente gosta de deixar compilado no 70, porque cada pessoa tem um perfil, cada pessoa tem um estilo de gasto diferente, então diversifique do jeito que é o teu perfil de vida, mas fique dentro do 70, né, ou o mais próximo disso possível. E aí que entra a importância de anotar tudo isso, né, seja você já alugando e revisando se isso está certo ou não, então colocar todos os gastos, tudo que é necessário para manter o mês a mês, seja para você se planejar. Então tá com desejo de sair de casa, tá cogitando, tá fazendo plano com outras pessoas, enfim, coloca no papel, projete o que você vai ter, né, no futuro. A gente tem uma planilha de fluxo de caixa extremamente completa, ela é bem legal. Você que está ouvindo e quiser essa planilha, manda pra gente uma mensagem que a gente responde para você. E aí, lá nela você vai tentar ver todos os possíveis gastos. Então, às vezes, hoje você não está tendo gasto com luz, porque mora na casa dos pais, mas no futuro vai ter. Então, coloca na ponta do lápis. Pega um papel, caneta e escreve todos os gastos, projeta o que vai acontecer para você se planejar, né? Se não, ferrou. A pessoa vai se mudar e depois de 2 meses tem que voltar para casa dos pais. Exatamente. E tudo vai depender do esquema que você faz também, né? Ou com quem você vai morar. Que nem a gente falou lá no começo, o morar sozinho pode ter várias nuances. Pode ser você morar sozinho realmente, ou você morar numa república, ou você morar com um companheiro, ou enfim, casar. E aí, você vai ter que dividir os gastos com as pessoas com quem você morar. Então, lógico, não existe uma regra, nada tem regra, mas vocês vão ter que criar um combinado. Então, vocês vão dividir os utilitários, vocês vão dividir o que todo mundo consome junto e o resto cada um paga o seu, ou todas as despesas vão ser pagas juntas, ou mesmo quem é casado, né? Como que vocês vão dividir esses gastos, essas despesas? Cada um tem o seu dinheiro, ou o dinheiro vai ser dos dois, né? Vai juntar o que cada um ganha e as despesas vão ser as despesas. Então, tudo isso vai interferir também na hora de você morar sozinho e no planejamento que você vai fazer para você morar sozinho. Exato. E um aviso aos navegantes, hein? Comprou micro-ondas junto, comprou uma escrivaninha junto, é relacionamento sério. Não tem pra onde correr. Porque depois pra dividir isso daí... Pior que eu gosto dessas compras, eu acho mó legal. Me deixar na liberdade lá com aquelas lojinhas de casa é um perigo. Não pode ver um R$1,99. Falando nesse tipo de gastos, também é legal de lembrar, de colocar no planejamento, né, de novo, na ponta do lápis, coisas que não são do mês a mês. Então a gente falou ali em cima, né, a Ana comentou do aluguel, do condomínio, luz, água, etc e tal, isso daí tem que encaixar no seu mês a mês. Pegou o salário líquido, né, o que é o que vai para tua conta, tirou esses aí, sobrou para investimento, beleza, tá dentro do teu padrão,
taca pau, vai embora, né? Mora sozinho. Só que a gente tem que lembrar também que tem alguns gastos antes da tua mudança. Às vezes você tem que comprar uma cama, uma TV, uma máquina de lavar, um fogão, um micro-ondas, enfim, alguns objetos que são necessários, até você classifica aquilo que é necessário. Tem gente que não compra TV porque fica no celular, tem gente que não compra máquina porque lava a roupa na máquina comunitária, na casa dos pais, enfim. Então, quais são os objetos que são necessários para você poder morar sozinho? Que muitas vezes tem alguns gastos maiores e que não vai fazer parte do seu mês a mês. Então, por exemplo, comprar um sofá, é caro pra caramba, né? Máquina de lavar também custa lá na casa dos 1.000, dependendo da marca que você for comprar. A geladeira também tem valores altos. Então é importante entender e planejar isso antes. Às vezes, se você está comprando apartamento, vai precisar de uma reforma. Então é importante também pensar não só no que vai ser mês a mês, como as coisas grandes que podem vir antes da mudança. Perfeito. Então, e além de você se preparar para essa mudança, então, juntando antes, por exemplo, o valor que você vai precisar para montar a sua casa, vamos dizer assim, também é interessante você pensar nisso em relação ao aluguel, por exemplo. Ao invés de você falar, beleza, eu tenho a grana para comprar os móveis, para comprar os eletrodomésticos, consigo me mudar, cabe no meu orçamento do mês a mês, vou me mudar hoje. Talvez seja interessante você juntar alguns meses de aluguel antes. Às vezes você consegue fazer até um acordo com a imobiliária, com o proprietário, e você ganha um desconto justamente por estar pagando várias prestações adiantadas. E isso te dá uma segurança também de que se acontecer alguma coisa, se você ter algum imprevisto, se no seu trabalho você tiver algum problema, você não vai precisar se desesperar pensando, meu Deus, eu não tenho como pagar o aluguel, eu não tenho como pagar as coisas. Então, fazer essa preparação e talvez juntar antes de você se mudar, mesmo que você não vá comprar, mesmo que você vai só alugar, pode ser uma ideia interessante que pode te salvar de muitos perrengues. Show, essa dica eu adoro ela, muito bem lembrado. Traz esse alívio, né? Porque o aluguel normalmente é uma conta bem pesada. Então, se você tem ali já um ano pago, né? Um ano contratado, dá uma bela de uma folga mesmo, bem lembrado, né? Isso daí dá um baita de um alívio, ainda mais pra gente que recebe de renda variável. Eu ia falar isso, se você que recebe de renda variável, você não consegue nem fazer esse cálculo, né, do mês a mês. De, eu ganho tanto, vai sobrar tanto, beleza, fechou, posso me mudar. Porque você não sabe quanto você ganha no mês, você não sabe fazer essa conta do 70-30. Claro que você pode olhar pela média, né, do quanto você ganhou nos últimos meses, mas ainda assim, é muito mais arriscado você sair e morar sozinho. Então, faça essa preparação antes, junte antes, porque isso com certeza vai te salvar de alguns cabelos brancos ou até de perda de cabelo. Aí depende se você... Eu aprendi com meu tio que dê valor aos cabelos brancos, porque o pior é quando não tem mais eles, nem os brancos. Por isso que eu coloquei as duas opções. Pode acontecer os dois com você. Então, melhor se preparar antes, né? Boa, muito boa. Agora, a pergunta que vale R$1 milhão, né? Alugar ou comprar? Essa é uma baita dúvida, muita gente pergunta, muitos canais falam sobre. Ela é muito bacana porque tira da frente ali um mito gigantesco. Então, você que tem essa dúvida, a gente vai responder ela agora. Ouvidos, orelhas em pé. Olha que responsa. Bom, vamos lá. Depende, né? A gente sempre vai recomendar que a pessoa tenha um imóvel próprio. Querendo ou não, é uma forma de segurança, né? Se acontecer qualquer coisa com você, você tem um teto na sua cabeça. Então, se você tem a possibilidade de comprar, se financeiramente você consegue arcar com esse gasto, né, se cabe dentro do seu estilo de vida, então sim, vale a pena comprar. Agora, se o seu objetivo é ter um canto que é seu, é ter a sua liberdade, você, como até você mesmo fala, né, Gustavo, é você poder andar pelado dentro de casa e tá tudo certo. Se o seu objetivo é esse, então talvez não vale a pena você comprar, porque aí o seu sonho não é ter a casa própria, não é ter o seu imóvel. É só você morar sozinho. E para morar sozinho, você pode alugar. Então, muitas vezes, o comprar, ele vem atrelado com um monte de coisa. Querendo ou não, você vai estar ali com aquela responsabilidade, você vai estar preso àquele lugar.
E se você ainda não sabe nem direito o que você quer da sua vida, se você pode querer se mudar depois, ou mudar de trabalho, e aí depois você vai morar a 1.000 quilômetros de onde você trabalha, então vale a pena você comprar e você se prender a um canto? É o grande depende aí que vai entrar nisso tudo, porque depende se é um sonho da pessoa, e aí sonho por sonho a gente ajuda a organizar e conquistar, né? Agora, se a gente for falar de matemática, se a gente for falar de acúmulo de capital e possibilidades, aí tem algumas verdades que caem por terra, né? Alguns pontos que são importantes se preocupar. Primeiro deles, na compra, você descapitaliza de um capital grande, né? Se a gente for pensar em financiamento, por exemplo, tem que dar uma entrada de 20% normalmente. Então é um valor legal aí que você precisa dar de entrada. Um outro ponto também que é importante avaliar são as parcelas, né? Quando você faz um financiamento, normalmente a parcela é alta. E aí esse é o comparativo que eu mais gosto de fazer, que é o seguinte: se você comparar a parcela de um financiamento versus a parcela de um aluguel, o valor do aluguel, né, comparando obviamente o mesmo tamanho de imóvel, o mesmo valor de imóvel, o aluguel normalmente ele é menor. Então ele te possibilita investir em paralelo. Então essa é a grande sacada. Se você comparar, inclusive, pelo mesmo tempo que você tem que pagar o financiamento, 30 anos, investindo essa diferença em 30 anos, você vai conseguir acumular um bom capital. Então essa é a grande diferença. Matematicamente falando, o aluguel ele é melhor, porque ele vai te possibilitar esse acúmulo de capital em paralelo, que provavelmente no financiamento ele vai consumir muito mais. Então, claro, cada caso é um caso, a gente precisa estudar isso com mais cautela, avaliar quais são as possibilidades de cada pessoa, qual que é o saldo limite de cada pessoa, qual que é o potencial de investimento, qual é a parcela que ela pode assumir, etc e tal. Mas de uma forma extremamente genérica, o aluguel ele permite essa possibilidade, né? Fora que, né, muitas pessoas acabam vendo o imóvel como um investimento. Elas falam, mas vai ser meu, posso alugar depois e tudo mais. Só que elas não param para pensar que é um capital que vai ficar imobilizado, né? Então, se acontecer qualquer coisa com elas, elas vão precisar vender o imóvel para ter acesso a esse valor. E nem sempre a gente consegue vender, depende muito do mercado, do momento econômico do país e tudo mais, né? Então, vale muito mais a pena você ter o dinheiro na mão investido no investimento, por exemplo, que você pode pegar ele e usar para fazer o que você quiser, o que você precisar, do que você ter ele concentrado dentro do imóvel, né? Tem um ponto também que eu acho que para poder esclarecer ainda mais isso, um exemplo até próximo, né, um exemplo familiar, um imóvel, por exemplo, de 590 mil, 600 mil reais, na época que estava na crise ali da construção civil e o valor estava mais baixo, era possível ter um aluguel de 2 mil reais. Então, imóvel de 600, você alugava por 2 mil reais e ganhava 2 mil reais. Se você pegar esses mesmos 600 mil e investir, diversificar, escolher as opções certas, ter estratégia certa, parte de renda fixa, parte de renda variável, etc e tal, e puxar 1% ao mês, nós estamos falando aí de mais ou menos 6 mil reais por mês. Ou seja, ter um imóvel para ganhar aluguel, nesse exemplo, é muito inferior ao que você pode fazer nos investimentos, né, diversificando a carteira. Então, também tem que ser avaliado essa estratégia, né? Fora a ponto de manutenção, fora a dificuldade de arranjar inquilino. Então, assim, existe N variáveis que muitas vezes a matemática vai tender para um outro caminho que não ter o imóvel próprio, né? Sim, com certeza. E é importante a gente falar também para as pessoas que têm esse sonho, né, que já definiram, é isso que eu quero fazer, quero comprar, tenho condições de comprar, vou comprar. Beleza, mas existem formas e formas de comprar. E isso é uma coisa que as pessoas normalmente não pensam. Eu vejo muita gente falando, eu não tenho como comprar à vista, então vou financiar. Pronto. E aí elas vão no banco delas, conversam com o gerente e elas fecham o primeiro financiamento que ele oferece. Só que no mercado, a diferença entre as taxas de todos os financiamentos, né, e mesmo as formas de compra é muito grande. Então, dependendo da escolha que você fizer ou do lugar que você procurar para poder comprar o seu imóvel,
você vai gastar muito ou gastar nem tanto assim. Então, tem que ter essa inteligência, essa estratégia também na hora de comprar, porque opções tem, mas você tem que saber qual escolher, né? Exato. O que dá para colocar assim como pontos de avaliações para as pessoas que querem fazer esse tipo de compra é a seguinte: qual é a forma de compra? À vista ou parcelado? Simples assim. Qual que é a vantagem do à vista? Não ter a dívida, não ter os juros contra. Qual é a desvantagem de comprar à vista? Se capitalizar. Você vai perder uma grana aí, imobilizar em um imóvel. Tem certo ou errado? Não, tem que fazer um comparativo. Quanto de capital acumulado você tem, que se você descapitalizar, vai fazer diferença. Então aí precisa entender essas variáveis. No parcelado, qual é os juros que você vai pagar? Porque tem várias possibilidades de você parcelar. Tem financiamento, tem consórcio, leilão, dá para entrar nessa brincadeira aí, porque às vezes dá para parcelar em poucas vezes, 3 vezes talvez. Então é importante entender quais as possibilidades que existem na mesa, colocar todas elas e ir perguntando, beleza, se eu for nessa, quais são as condições? Se eu for nessa daqui, quais forem as condições? E dentro das possibilidades que for escolher, avaliar também o que você falou, né? Os bancos para poder driblar. Hein? É um exercício que não é da noite para o dia que a pessoa vai fazer, né? E tem o ponto do FGTS, que a pessoa ela vai poder usar dependendo da forma que ela for comprar, e também tem a possibilidade de usar o FGTS para negociar, né? Às vezes a pessoa está pagando a parcela lá e está começando a incomodar, ela consegue pegar 2 anos lá do FGTS dela que ela acumulou de novo, e em vez de abater e manter o valor da parcela, mantém o prazo e reduz um pouco a parcela. Ou às vezes até você usa o FGTS para jogar para frente as parcelas, você fica aliviado por alguns meses. Assim, existem inúmeras estratégias para poder olhar para o imóvel da melhor forma, seja para comprar, seja já pagando. Então isso que é importante ter o especialista ao lado, para poder olhar tudo isso. Às vezes a pessoa está no meio do furacão ali e não consegue ver isso com calma, né? E um profissional ele consegue sentar, avaliar todas as possibilidades e trazer um norte muito melhor, né? Exatamente. Inclusive, gente, quem quiser comprar um imóvel, né, quem tiver aí nessa busca, vai lá no nosso Instagram, manda um DM pra gente, que a gente vai bater um papo, esclarecer todas as suas dúvidas. Querendo ou não, é o nosso trabalho e é uma das coisas que a gente mais trata com os nossos clientes, né, Gustavo? Uhum. E também deixar claro aí que a gente ajuda a pessoa a tomar a decisão, tá? A gente não toma decisão por ninguém. Então não existe o risco de alguém lá conversar com a gente e sair com a opinião que não tem que comprar imóvel. Ou ao contrário, a pessoa queria alugar e a gente fala que é melhor comprar. Então assim, a gente ajuda a pessoa a tomar a decisão dentro daquilo que ela quer. A gente mostra as possibilidades. Então conversem sempre com as pessoas para poder tomar uma decisão melhor. Então a gente não assina por ninguém. A gente não assina por ninguém, a gente só te ajuda a economizar. Exatamente. Cada sonho a gente respeita muito, né? E acho que essa que é a importância e é isso que é o legal do planejamento personalizado, né? Vamos falar de erro? Vamos falar de agada? Quais as principais agada que as pessoas fazem na hora de falar de imóvel, de aluguel, Ana? Que isso, menina. Bom, vamos lá. A gente já falou um pouquinho algumas coisas, mas sempre vale reforçar. E o primeiro é não calcular direito e sair de casa quando a grana ainda não permite. Gente, esse é o erro mais comum. A pessoa olha, ela fala, eu ganho 3, gasto 2, beleza, posso sair de casa, tranquilo. E ela não calcula quanto que ela vai gastar, ela não calcula coisas que hoje os pais pagam para ela, ou a família, enfim, e que ela vai ter que pagar sozinha depois. Ela não calcula que vão ter meses em que talvez ela não vai ganhar tudo isso. Ela não calcula nada. E aí, 2 meses depois, tem que sair do aluguel e voltar para casa dos pais, porque não se planejou direito. Isso daí é uma agada que a pessoa tem que sentar em cima, porque olha, não pode desconsiderar o planejamento na hora de dar o próximo passo. Então, calcula tudo direitinho, a gente já ensinou, já falamos de vários exemplos aí que são legais de calcular, então evite.
Claro que assim, ficar só planejando, ficar só sonhando, também as coisas não andam. Mas minimamente tem ali pelo menos uma noção. Claro que a gente não consegue ser senhor de todas as possibilidades, né? Pode acontecer uma pandemia e você no meio do caminho acabar comprometendo, né? Por mais que seja uma pessoa com reserva de emergência, por mais que seja uma pessoa bem controlada e tudo mais, às vezes acontecem algumas coisas que fogem da mão. Mas pelo menos ter uma noção para não passar aperto. Acho que sair de casa para passar aperto, pô, não faz sentido, né? Exato. Outro ponto que eu já vi muitas vezes e as pessoas esquecem demais, é colocar na conta que quando você vai comprar um imóvel, se for na planta, muitas vezes tem as evoluções de obra, né? Tem uns periódicos grandes. Então, às vezes acontece da pessoa ir comprar e falar, beleza, então a minha parcela é tal, esse daqui eu aguento, sobra uma grana, tenho respiro, tá beleza, vamos tacar pau. E esquece que às vezes vai vir porrada a cada 6 meses, a cada 3 meses, anual, e aí isso daí mata ela. Então eu já orientei o casal a devolver o apartamento, porque a pessoa ia se afundar numa dívida tão grande por conta desses periódicos que ela não estava vendo. Então é importante colocar na balança, vai pegar periódico, divide, porque você precisa juntar para pagar ele. Então, por exemplo, a parcela do financiamento da construtora que está pagando é R$2.000 lá, mensal. E vai vir periódico de 12 mil no ano, pô, soma mais 1.000 aí nessa parcela. Né? Fiz uma conta aqui bem besta só para poder facilitar, mas pega esses periódicos, divide pelo período que você tem, e às vezes esses periódicos ficam até próximos. Então às vezes tem que dar uma cartada de 20 mil no mês, depois de 3 meses, mais 50 mil, para poder evoluir a obra lá na construção, e você não tem fôlego para recuperar e juntar esses valores tão rápido. Então é importante calcular tudo. Boa. E não só os periódicos, mas também a reforma, né? Quem tá comprando na planta tem que lembrar que o apartamento vai vir pelado, vai vir sem piso, vai vir sem pintura, vai vir sem mobília, vai vir sem nada. Então não adianta você pensar assim, eu consigo arcar com um apartamento que custa 600 mil. Beleza, mas quanto você vai gastar depois para mobiliar, para reformar? Às vezes é uma grana considerável. Então você tem que aumentar um pouco esse valor e fazer o planejamento completo, né? Uhum. Tem que olhar tudo. Às vezes tem forma de compras que você faz que você consegue incluir esse tipo de reforma aí na conta e tudo mais. Então, assim, por isso que é legal o planejamento em si como um todo, né? Não necessariamente é que eu tô falando, eu tô fazendo um jabazão aqui do nosso trabalho. Tô falando da pessoa mesmo, né? A pessoa que vai fazer esse tipo de próximo passo, ela se planejar e olhar tudo que tá na mão, né? Exato. Um outro erro bem comum, a gente até já falou um pouco sobre isso lá no começo, é a pessoa achar que vai ser oba-oba, não pensar na responsabilidade. Ela acha que eu vou comer quando eu quiser, eu vou limpar se eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser, vou sair, vou chamar todos os meus amigos, vai ser maravilhoso. Só que ela não pensa que ela vai ter que pagar boleto, que se ela não pagar a conta de luz, a luz vai ser cortada. Ela não pensa que ela vai ter que lavar a própria roupa, vai ter que cozinhar, ela vai ter que arcar com a responsabilidade de morar sozinha e não vai ter quem faça por ela. E muitas vezes a pessoa não tá preparada para isso. A pessoa, ela quer morar sozinha pela ilusão ou por aquele ideal, né? Por aquela utopia de achar que vai ser só coisa boa. E ela não para pensar que quem mora sozinho também tem muita responsabilidade, mais até do que quem mora com os pais, com a família, enfim. Então, esse é um erro muito comum, da pessoa se mudar e ter aquele baque e muitas vezes não dá conta. Essa parte é importante por conta da consequência, né? Se a pessoa não leva a sério esse tipo de mudança, ela vai ter que depois dar 2, 3 passos para trás, porque ela achou que morar sozinho era só ter uma paz, né? É legal pontuar isso de novo, por mais que possa ser redundante aí, a gente já ter comentado ali em cima, mas acho que é legal nesse ponto de a gente voltar e falar que ter responsabilidades é importante. E aí é uma das coisas que eu falo bastante com vários clientes, que quando você assume esse tipo de compromisso, seja o aluguel, seja a parcela, né, financiamento, consórcio, enfim, isso daí é uma dívida, é uma responsabilidade que você tem que arcar ali todos os meses, certo? Quando você faz um investimento para alcançar isso daí, investimento não é dívida, então você consegue interromper
o investimento a hora que você achar que não consegue, ou até mesmo mudar o objetivo. Então, por exemplo, a pessoa está acumulando ali para dar entrada no apartamento e de repente, depois de 3 anos, ela olha e fala, pô, não quero mais morar no Brasil, quero me mudar. Quando ela começa com a dívida, seja já pagando uma parcela, ela não consegue parar depois de 3 anos e simplesmente falar, não quero mais comprar esse imóvel, devolve aí que eu vou mudar de país. Não tem como. Agora, se ela está só acumulando, se preparando, ela consegue tomar uma decisão muito maior. Então, é importante entender qual é o próximo passo. Por isso que sempre vale a pena ter o dinheiro para tomada de decisão e não ao contrário, né? Que às vezes acontece da pessoa só conseguir conquistar através de boletos. E então, às vezes é possível driblar isso juntando dinheiro e não ter essa dívida pesada nas costas, né? Sim, inclusive foi engraçado você falar sobre isso, ou interessante você falar sobre isso, porque eu vejo também que é aquela coisa do o que a gente falou, né? Que as pessoas muitas vezes elas colocam o morar sozinho por ser cultural, nossa, por ser uma convenção. E elas não param pra pensar se realmente vale a pena. Porque às vezes a pessoa tá feliz morando com os pais, por exemplo. E morando com os pais, lógico, você pode até dividir as contas, dividir as responsabilidades, mas com certeza você vai conseguir investir ou juntar para investir muito mais do que se você estivesse morando sozinho e arcando com tudo sozinho. Então tem isso também, né? Dê valor pro momento em que você ainda não tá morando sozinho, porque às vezes você vai conseguir acumular muito mais do que quando isso acontecer. Então, se você quer acumular para investir, conquistar um patrimônio, até para você ter liberdade de conquistar suas coisas no futuro, o momento de investir é esse, enquanto você ainda não tem esse monte de gasto, esse monte de custo fixo no seu dia a dia. Tem até uma página no Instagram, Investidor Depressão, que tem o carinha o Leonardo DiCaprio de terno, né? Acho que é eles, né? É esse mesmo. Uhum. Investidor Depressão. Galera, segue essa página que é muito, muito, muito boa, muito engraçada. A gente também sobe alguns memes dele no nosso humor de segunda, que é sensacional. Que perguntaram lá assim pra eles, até quantos anos tem que morar com os pais para poder ser independente financeiro ou acumular um capital legal, alguma coisa assim. Aí responderam, 40 anos. É muito isso, né? Se você morando com seus pais, você tem obrigação de guardar dinheiro, tem que juntar o máximo, porque esse é o melhor momento da vida onde você consegue ter um potencial muito grande de investimento, porque você tem menos conta, ou você está dividindo com alguém, então tem isso também, bem lembrado. Não colocaria nem como você tem a obrigação de investir, mas é mais assim, vale muito a pena você morar com seus pais se você conseguir morar com seus pais. Você vai conseguir juntar muito mais dinheiro, você vai conseguir ficar muito melhor em menos tempo do que se você sair de casa simplesmente por sair e começar a gastar, ter aquele custo mensal que a gente já falou. Então, pense se financeiramente vale a pena você sair de casa, porque às vezes ficar na casa dos pais é esquema também. Os pais vão querer te procurar pra te dar porrada, né? Peraí, né? Querendo expulsar os filhos de casa e você falando ficar. Inclusive, isso já dá o gancho pro nosso próximo assunto. Bora lá. Boa. Bom, pra gente encerrar o nosso bate-papo, então, vamos aqui para a nossa última pergunta, confabulação, conversa. Chama de jeito que você quiser, aqui você pode tudo. Pressão de sair da casa dos pais, né? É um pouco diferente, acho que hoje, até do que a gente estava falando ali sobre ficar mais tempo e tudo mais. Tem sido diferente, né? O prazo das pessoas em ficar em casa, né? Com certeza. É uma coisa que eu noto muito. Eu sinto que antigamente, depois da faculdade, a pessoa tinha que estar fora de casa. Se formou, você tem que estar trabalhando, se bancando. E é isso. E se você ainda está na casa dos seus pais, você é mal visto, você é considerado um fracassado, você tem todo um julgamento. E hoje em dia, não é mais assim. A gente vê as pessoas cada vez mais velhas morando com os pais com 30 até 40 anos e é considerado normal. E nem sempre é pela questão financeira também. Às vezes as pessoas, elas simplesmente não gostam de morar sozinho. Eu concordo isso com você, né? Até se a gente for comparar com os nossos pais, avós, as pessoas eram mais velhas mais cedo, né?
sei lá, uma pessoa com 20 anos hoje é um nenê. Pessoa com 20 anos na época dos pais é extremamente adulto, né? A pessoa já, tá trabalhando, já tem que pagar suas contas, já pega o rumo da sua própria casa, né? Então é curioso ver isso, essas mudanças. Hoje em dia, as pessoas vivendo até os 80, 90 anos, ela consegue ter esse prazo de maturação mais esticado, né? Sim, com certeza. E é um pouco do que eu falei também, né? Antigamente eu acho que o morar sozinho era muito associado ao sucesso. Então, se a pessoa ainda não estava fora da casa dos pais, os outros olhavam como se a pessoa fosse um fracassado. E hoje em dia não tem mais isso, né? Tem muita gente que ainda mora com a família porque gosta, porque não casou ainda e não pretende morar sozinho antes de casar, por exemplo. Ou não tem esse sonho, gosta da companhia. E às vezes são pessoas que ganham bem, que estão bem resolvidos na vida e uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Eu acho que o importante também é a pessoa ser feliz, ela não precisa colocar isso como um objetivo de vida, como antigamente acontecia. Tem também o lado do cuidar, né? Às vezes, morar com o pai, com a mãe, etc e tal, tem esse lado do... Por exemplo, agora, se a gente for pensar na época da pandemia, ir fazer as compras, então ali você tá do lado, então às vezes mora com a avó, que é o meu caso e tudo mais, então tem alguns erros ali, então às vezes até isso, né? Ter esses cuidados ali, ter alguém próximo para poder, não só em cuidado, mas também em companhia, que nem você comentou, acho que é isso sim. A pessoa, no final das contas, ela tem que ser desprendida, aí, que nem você falou, dessas pressões sociais e fazer aquilo que ela acha que é certo, foi o que você comentou. Exato. E aí um ponto que eu acho que também é válido, e isso eu já conversei com alguns clientes, né, que vieram buscar esse tipo de objetivo, é um pouco de pressão pessoal, né? Às vezes a pessoa tá ali desesperada para sair da casa dos pais. Tem até a música do Criolo que eu acho muito legal, já mandei pra você, Ana, algumas vezes, né? Casa de mãe é bom, mas é casa de mãe. Pesquisem depois aí no YouTube da vida. Essa música é engraçada que ele fala isso, né? É bom, você tem os seus mimos, tem ali a comida, às vezes, melhor comida do mundo, né? Comida de mãe, de vó, etc e tal. Mas você tem suas limitações. Você não pode ouvir um rock pauleira a volume 100 morando com os seus parentes, né? Você não pode andar pelado por aí morando com parente. Você tem que respeitar algumas regras, né? Sim, com certeza. Acho que é aí que vem a grande sacada de todo o tema do episódio de hoje. O morar sozinho, ele tem que ser uma decisão que vem de um balanço, né? Então você tem que entender se realmente isso vai te fazer feliz, né? O quanto isso vai fazer diferença na sua vida e o quanto você está preparado para esse momento. Tanto morando sozinho quanto estando na casa dos pais, da família, você vai ter coisas boas e ruins. É você colocar na balança e entender em qual momento, né, ou estando em qual lugar, eu vou ter mais coisas boas do que ruins. Vou ter mais coisas positivas. E é aí que você consegue tomar a sua decisão. É aí que você consegue transformar esse, vamos dizer, sonho numa meta. Até para evoluir como pessoa, né? Ter mais responsabilidades, né? Assumir outras tarefas. Lembro que quando eu fui morar em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, um dos primeiros dias lá, a gente teve que trocar o sifão da pia. Você não tinha nem ideia de como fazer isso. Então, assim, você começa a evoluir, a se conhecer mais, a saber os seus limites, né? Então, é um exercício que quem está pensando sobre se planeja e mete as caras aí, que é super válido. O depende, ele é também importante para você poder ponderar e não fazer nenhuma pagadinha, mas se joga, vai pro mundão. Acho que isso que você falou é realmente muito verdade. Por mais que ficar em casa de mãe seja muito bom, você tem seus mimos, você tem um crescimento pessoal gigantesco quando você começa a morar sozinho e você começa a ter mais responsabilidade. E isso é uma experiência que acho que todo mundo deveria, né, ou poderia passar algum dia, que é muito bacana. Show de bola. Boa, galera.
é isso. Espero que tenha tido várias dicas boas aí para você se organizar melhor. Fez sentido para você? Gostou? Então, manda para todo mundo, compartilha com aquela pessoa que você quer morar junto, ou aquela pessoa que comentou que quer morar junto. Então, dá várias dicas para essa pessoa, é legal pra caramba. Vai ajudar bastante o nosso canal a crescer cada vez mais, levar mais informação de qualidade para todo mundo. Belezura? E também quero aqui dar 2 dicas. A gente lançou um guia de 7 passos para começar a investir. Então você que quer dar aquele próximo passo, quer evoluir nos investimentos, a gente tem isso no nosso Instagram. Lá tem um link na bio, aqui no Linktree lá tem uma listinha. Você vai encontrar, acho que se eu não me engano até o primeiro lá, Guia Prático 7 Passos, tá? Então de graça para você começar a investir. Tenho certeza que vai ser bem legal, bem útil para você. Várias pessoas já começaram, várias pessoas já baixaram, a gente viu ali logo nos primeiros dias um boom gigantesco dessa procura. A gente achou muito legal. Muito obrigado para todo mundo que já tem também o guia, tá? E outra dica que eu quero dar para vocês é a seguinte: a gente dá muita informação legal aqui e muitas vezes tem muita notícia no mercado acontecendo que a gente não consegue entender. Então a gente fez uma newsletter especial para você. Você que quer saber um pouquinho mais do mercado, entender o que eles falam, às vezes eles falam coisas complicadas que a gente não consegue entender na prática, o que significa. A gente comenta essas dicas e coloca nessa newsletter mensal para você também. Mesma coisa, tá lá no Linktree, lá no link da bio, para você se cadastrar na nossa newsletter. Só dá uma olhada lá que você vai receber as notícias comentadas por nós especialistas. Beleza? Recadinho dado, galera. Obrigado. Acho que foi bem bacana, esclarecemos bastante coisa. E Ana, obrigado também por ter participado dessa jornada que chegou ao fim. Obrigada, Gustavo. Obrigada, gente. Vocês sabem que eu adoro participar desse bate-papo com vocês. E muito obrigada por terem ouvido. Até o próximo.